Olá, corajosos e corajosas, estamos aqui, eu e O Demauro, para falar sobre esse amor que se diz amor, mas que silencia o outro. Que a gente sabe que existem certas relações de amizade, relações de trabalho, relacionamentos amorosos que invisibilizam o outro, silenciam o outro, que você se sente podado de várias formas, inclusive a sua própria voz mesmo. Você deixa de falar, deixa de mostrar quem você abre mão de um monte de coisa em prol do outro. E a gente quer abordar esse tema hoje. um tema que Cíntia Cruz trouxe maravilhosamente, No rastro, no rastro do Dia da Mulher, no 8 de Rastro Dia da março. Mulher. Por que será que esse tema relacionado à invisibilidade é maior entre as mulheres, que a sociedade invisibiliza? Talvez. Existe um Isso, essa palavra aí que eu não consegui falar agora, me perdi, acabei de usar ela. Do homem também existe, traremos isso aqui. Mas tema gostosíssimo. Muito obrigado, Cintia Cruz, por mais um tema maravilhoso e uma semana maravilhosa. Então, é isso que tinha Ah, para dizer. gente, seguinte, bom, acabei de voltar da minha viagem anual com minhas amigas, né? A gente faz a nossa viagem 8 de março todo ano, já estamos na nossa sétima, oitava edição aí. Dessa vez a gente viajou num grupo muito grande. E toda vez que a gente viaja, claro, um grupo grande de mulheres sempre chama atenção, dessa vez chamou mais ainda, porque estava um grupo bem grande, então a gente estava na praia. Algumas mulheres vieram perguntar, tipo, né, nossa, o que que vocês são? Que grupo é esse? Que legal. Porque a gente foi lá, a gente fizemos fotos, né, do grupo e tal, e aí é legal essa ideia de inspirar também outras mulheres a fazerem isso, né, viajarem sozinhas e tal. E o pessoal do hotel, ele chamava a gente as Doze Marias. Ai, as Doze Marias estão saindo, as Doze Marias, não sei o que e tal. E aconteceu uma coisa interessante, né? A gente estava num samba, e aí, enfim, a gente dançou bastante lá, o grupo e tal, e aí no final, um dos músicos elogiou, né? Falou lá, ah, que legal, vocês são um grupo muito animado, né? Que bacana. Aí a nossa amiga falou, ah, a gente viaja todo ano, enfim, contou toda a história. Aí ela falou, ah, nós somos em 12 e tinha um homem com a gente que era amigo de uma das meninas que ele mora lá, né, em João Pessoa. Aí ela falou, ah, nós somos em 12 e mais um intruso. Ela falou assim: nós somos em 12 mulheres e um intruso. Essa foi a frase. Aí o cara olhou e falou assim: ah, é importante, né, ter um suporte. Tipo, ter um homem, né, para dar um suporte. Aí ela olhou e falou assim: não, a gente não precisa de suporte. E aí, enfim, isso gerou toda uma discussão, né, dessa ideia, tipo, como assim suporte, né? Do que ele estava falando? O que que ele quis dizer? Ele não sabia, né, quem era esse cara, o que que era, né, essa ideia e tal, enfim. E aí, numa dessas conversas, a gente estava falando de pessoas famosas, né, da música e tal, e aí a gente começou a se ligar como tem muito cantor famoso que tem mulher, que as esposas dão suporte. Então, sei lá, né? O Caetano Veloso tem a Paula, que era uma atriz, que tinha uma carreira, né, e tal, e que hoje ela meio que abriu mão já há muitos anos da carreira, e que o trabalho dela é cuidar da carreira do Caetano, organizar a carreira do Caetano, né? O Tom Zé, a esposa abriu mão da carreira para dar suporte emocional para ele, porque ele tem, enfim, né, é, questões, e quem já tem um documentário dele super legal sobre a carreira dele, ele fala muito isso, né, sobre a esposa ser muito importante para essa base emocional mesmo dele nas turnês e tal. O Lenine fala muito da esposa, enfim, a gente tem uma série de cantores, isso só falando da música, né? Não precisa nem ficar só na música, mas desses homens em que as mulheres são a base desses caras, mas que às vezes a gente não sabe nem o nome. Eu não sei o nome da mulher do Tom Zé. Eu não sei o nome da esposa do Lenine. Eu sei da Paula, porque ela aparece mais, ela faz os stories, né? A gente sabe da Paula, do Caetano e tal. E aí a gente estava falando disso. E todas nós tinham alguma história de algum namorado, de algum relacionamento, em que essa coisa de você ser silenciada
aparecia, acontecia. Do, sabe, ai, você dá uma segurada, você aparece demais, né? Você chama muita atenção, você não sei o quê. Ou da pessoa falar por você, né? Não deixa você falar, responde por você e tal. Isso é muito frequente, assim, aparecer. A gente sabe que culturalmente isso existe, né? A gente escuta desde pequeno que atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Que a construção da ideia da família é essa ideia da mulher ser alguém que cuida e dá suporte, e que a fala dela não tem muita importância, né? Tem passagens na Bíblia que falam que a mulher não deve falar no culto, que ela deve aprender em silêncio e que ela jamais deve falar acima ou ensinar algo para um homem. Então, existe embasamento, inclusive dentro da religião, para esse tipo de comportamento. E aí a gente vive dentro de uma estrutura patriarcal machista que isso se cristaliza cada vez mais, né? E a gente vem dessa herança que tem a geração dos nossos pais ainda, né? Quando a gente estava pesquisando para esse tema, a gente foi pesquisar sobre viagem de mulher. Talvez uma. O nosso público não é tão jovem, né? Mas talvez ó, alguém que tenha 20 anos ou 18 anos ouvindo isso. Até a década de 60, no Brasil, a mulher precisava de autorização do marido para viajar. Então, isso é de se pensar assim, como assim que uma mulher precisava de autorização? Autorização para quê? Por que autorização? A gente vem desse histórico, né? O direito ao voto também veio de uma parte anterior, né? Sobre essa luta. A Cíntia Cruz até mencionou alguma coisa sobre o Reino Unido, a entrada no pub. E a gente foi pesquisar sobre a entrada num bar. Até a década de 80, uma mulher que entrasse no bar sozinha, sem ser acompanhada por um homem, não era só sozinha, sem ser acompanhada por um homem, poderia ser negada serviço no Reino Unido. Até a década de 80, que é a nossa geração, né? Cíntia Cruz? É. Somos aqui da E década de no, 80. e no Brasil até a década de 60, né? Mas o de 60 era o de viagem, o de viajar, Ah, onde tá, tá. o passaporte precisava ter uma autorização do marido. A gente vem desse local de uma anulação da mulher, né? É na década de 60, na década de 80, não é mais hoje, mas o resquício continua, é parte da cultura, né? Continua esse espaço. Até quando você fala da mulher, você está chamando muita atenção, me faz pensar ocupe menos espaço, né? Você ocupa menos espaço. E assim eu ocupo menos, porque você pega mais espaço, eu tenho menos espaço para existir, como se fosse uma coisa de espaço, né? E sim, eu já ouvi essa frase do não chame tanta atenção ou coisa assim. E eu lembro de ouvir isso quando eu era mais novo, quando eu nem entendia o que isso significava, sabe? Pensar um adulto, uma mulher adulta ouvindo uma frase assim, como deve ser um impacto, né? E como é o impacto de pensar. Que eu acho que isso, agora falando uma opinião, né? Isso é tão normal de se dizer ou de se ouvir que eu acho que a pessoa nem tem uma resposta assim, como assim ocupe menos espaço? O que que você quer dizer com isso, sabe? O que que isso significa para uma pessoa ocupe menos espaço, chame menos atenção? Na onde vem esse local? E não que é uma normalidade de algo que seja justo de se fazer, mas eu digo porque justamente quando eu escuto uma frase assim, eu acho que se não fosse pelos últimos anos, eu não sei se eu conseguiria prestar atenção que uma frase assim tem um impacto tão negativo numa relação. E como você disse, não só uma relação amorosa, uma relação de amizade, uma relação de família, onde existe assim, essa diminuição. Eu eu acho que eu nunca ouvi uma frase dita pra mim, como homem, de tipo, ocupe menos espaço, ou você chama muita atenção, ou seja menos, seja menor, sabe? Eu acho que é o oposto, é algo que é incentivado. Aonde eu ocupo espaço, na verdade eu recebo elogio, porque eu ocupo espaço, porque eu tenho independência, porque eu mostro segurança numa conversa. E como é horrível de se pensar, porque é algo que a gente não controla de forma nenhuma, né? O que se é dito nisso, como uma parte do preconceito, né? Num tema que até mencionamos um pouco.
Mas ainda não nos arriscamos a gravar esse episódio, mas vem nesse local, né? O preconceito entra nessa. Sem poderem ouvir uma frase assim, né? Uma frase de ocupe menos espaço, seja uma pessoa menor do que a pessoa que você é. Mas porque a fala, ela não vai vir assim, olha, eu sou muito inseguro, minha autoestima praticamente não existe, você é uma puta de uma gostosa, inteligente, maravilhosa, e quando você está se destacando demais, eu me sinto cada vez menor, e isso é insuportável para mim. A fala não vem assim. A fala vem, ai, amor, você sabe que eu gosto muito de você e, cara, eu acho que é importante te dar um toque. E assim, você reparou que quando a gente sai, nossa, você se empolga às vezes no assunto e sei lá, fica meio vulgar assim. Eu sei que você não repara, mas eu que tô ali mais atento, eu vejo como as pessoas ficam incomodadas e elas olham torto e não sei o que lá e tal. Então, assim, acho que é sei, acho que é legal você ficar mais atenta, sabe? Sei lá, dar uma segurada, não sei o quê. É nesse lugar, né? Aí a pessoa fala, nossa, olha que querido, né? Que pessoa fofa, tá me dando, né? Tá me dando um toque, tá preocupado, tá querendo que eu socialize da melhor forma e tal, não sei o quê. E aí a coisa vai indo, né? E chega uma hora que é isso, você fica tão insegura, né? Que você fala, cara, será que eu devo falar isso? Porque eu não tenho discernimento, né? Se eu tô sendo inconveniente, se eu tô não sei o quê, então melhor eu ficar quieta, melhor eu não falar, melhor eu ficar na minha, melhor eu. A altura da voz também, né? E esses dias eu vi uma psicóloga falando um negócio que eu achei tão impactante, né? Que ela falou assim. O que, e eu acho que não cabe só aos homens, eu acho que em geral, né? Mas ela estava falando dos homens. Ela falou assim: o que o cara não tiver, ele vai tirar de você. E ela estava falando da autoestima, né? Assim, então, assim, quando você estiver se relacionando com alguém, fique muito atento ao que a pessoa não tem. Então, ela não tem autoestima, ela não tem segurança, a chance dela tirar isso de você é muito grande, né? Porque quando ela vê aquilo aparecendo muito em você, e ela vê que ela não tem, pode dar ruim, né? Assim. Então, e a gente vê acontecendo aqui na clínica, né? Nos relacionamentos, isso muito assim. Então, sei lá, no casal, a menina é muito alegre, muito desinibida, muito desenrolada, e o cara é mais inseguro, mais tímido, ele dá um jeito de cortar isso de alguma forma sei lá, não quero ir nesse evento, não gosto desse tipo de festa, esse lugar tá chato, esse lugar sei lá, zoado, esse lugar é cafona, sabe? E aí ela, putz, né? O que custa deixar de ir? Melhor não, se ele não se sente bem, né? Aí chega uma hora que você para totalmente de ir e tal, enfim. Isso entra em tanta coisa, né? Eu anotei aqui como um tema já, Cintia Cruz, que é. Que você falou, né? Vou repetir aqui, mas não preciso. Mas isso entra em tanta coisa, porque eu sinto que o mesmo de atividade esportiva, né? Por exemplo, se uma pessoa corre e a outra pessoa não gosta de correr. Existe esse espaço dessa anulação, ao invés desse incentivo, sabe? Tipo, não, vai correr. Você sabe que eu não gosto dessa merda, mas vai lá, corre, seus amigos e tudo mais, você faz isso todo fim de semana, esse incentivo. E geralmente vem nesse outro local de doce, mas eu queria passar esse fim de semana com você e tudo mais. É tipo, é tanta coisa que entra, que vai à minha cabeça nesse local, né? Eu, como alguém que pratica muito esporte, até penso quando começava a me relacionar com alguém novo, como era essa parte. Eu já falava pra pessoa, olha, tem fim de semana que eu vou ficar pulando de paraquedas. Então, o fim de semana, talvez eu vá pra essa cidade, fico lá e vou dormir por lá e vou ficar saltando. Então, a gente não vai se ver todo fim de semana e como é essa troca, né? Eu acho que me relacionando com mulher é um pouco diferente, porque a mulher geralmente é alguém que vai aceitar isso, que entende que existe essa coisa. Mas eu também Que é lembro ensinada a ser mais flexível, né? que também é A ensinado a ser isso. mais flexível, sim. Mas eu lembro de uma relação em que eu tava, inclusive, de que essa parte do pedir autorização pra sair, sabe? De tipo ir no bar. E aí eu lembro que a gente acabou criando uma piada entre nós que era quando um de nós estava bebendo, a gente tirava uma foto do copo e mandava pro outro.
Porque não era sobre pedir autorização. Era não, ela saiu do trabalho e foi tomar cerveja com os amigos, ela me mandava uma foto enquanto eu estava estudando ou fazendo alguma coisa e gerava esse sentimento de raiva, tipo, por que que eu não estou aí também bebendo cerveja? Entendeu? Então vinha nesse provocar que não era sobre autorização, mas o sim, o dizendo, estou aqui vivendo a minha vida, porque nós somos seres independentes, estamos um com o outro numa relação, mas não existe esse autorizar. A não ser que você marcou alguma coisa, né? Mas isso não precisa nem ser dito. Mas o quanto até isso se é removido, e às vezes até em relação, não precisa ser uma relação amorosa, essa autorização. E me faz pensar sobre uma autorização dos pais também, né? De como a gente tem isso tão forte nos pais quando criança e quando adolescente, o que faz um sentido, porque a criança e o adolescente está a um passo de se matar de alguma maneira, então os pais ficam ali em cima, mas como isso acaba se propagando como se fosse uma normalidade para uma relação de amizade e ainda mais uma relação amorosa. O primeiro é a gente achar que alguém cobrando a gente é uma coisa normal, e o outro a gente se achar no direito de cobrar o outro. E eu não sei se vem diretamente dos pais, né? Mas vem dessa. É uma normalidade que nós temos dos pais, dessa autorização. E, enfim, não quero entrar na parte dos pais ainda, mas me fez pensar nesse lado. Ah, mas a gente, se você quiser, a gente pode entrar na coisa dos pais, né? Mas eu acho que só falando essa ideia de controle que aparece no relacionamento, né? De que você pode controlar, até onde você pode ou não controlar o espaço do outro e o quanto isso silencia ou não a outra pessoa. Então, eu fiquei com a palavra na cabeça de tirar do outro o que o outro gosta, o que é bom para o outro. Cara, a pessoa gosta de pular de paraquedas, né? Que é o seu caso, assim. Ai, putz, ele. Sim, gente, Bruno acha super razoável entrar num avião e pular dele em movimento, Com paraquedas. amarrado num pedaço de saco plástico, entendeu? Ele acha que faz todo sentido, mas a gente quer, a gente ama o Bruno, a gente respeita, né? E aí, ele ama isso, isso faz bem para ele gosta de fazer isso. E aí ele começa a se relacionar com alguém e a pessoa acha que vale a pena tirar isso dele, tirar dele algo que faz bem para ele, que ele gosta e que é importante para ele. É muito louco, né? Assim, onde está o amor nisso, né? Ah, mas é porque é um tempo que eu queria estar com ele. Ah, porque as nossas agendas conflitam. Ah, porque é todo final de semana. Ah, eu acho que existem formas disso ser ajustado, né? Assim, tem um jeito, tem um consenso, dá para chegar num consenso sem que você precise abrir mão de uma coisa que te faz bem e que é importante para você e que você gosta muito. Mas a mulher, ela sempre flexibiliza mais, sempre. Porque ela é ensinada aí por, enfim, milhões de coisas, pela cultura, pelo não sei o quê. Então, eu estava com os dados aqui, eu acho que foi até do IBGE, né? Então, no Brasil, a gente tem o último censo do IBGE, eu acho que as mulheres se dedicam 8 horas e meia a mais por semana aos cuidados da casa e domésticos e tal do que os homens, né? Então, 8 horas a mais por semana. O que que os homens fazem com essas 8 horas a mais por semana? Né? Eles estão fazendo alguma coisa com essas 8 horas, enquanto as mulheres estão cuidando da casa e das questões domésticas. Eles estão lá jogando futebol que eles não abrem mão, fazendo academia que eles não abrem mão, ou sei lá, as outras coisas lá que eles não abrem mão. Ou estão trabalhando mais também, né? Que é uma possibilidade. Porque eles não sentem que eles têm responsabilidade na casa, então eles se autorizam a trabalhar mais e tal. Eu conheço várias mulheres, amigas e pacientes que não conseguem trabalhar mais ou não podem trabalhar mais porque elas têm outras questões. E aí elas são, né, de casa, de filho e tal, e de alguma maneira elas são punidas profissionalmente por isso. Então, ela não pode ficar no happy hour com o cliente até sei lá que horas, porque ela tem que buscar filho na escola, janta e tal. Mas o amigo dela de trabalho pode socializar. E aí ele, sei lá, fecha uma venda a mais, ou ele não sei o quê, ele performa mais, e, sei lá, é mais elogiado, aparece mais, e é isso, né? Enquanto você fala, me vem coisa na cabeça de pensar o quanto é normal isso, né? Não é algo que a gente se pergunta se tá certo. É uma naturalização mesmo, né? Já é o
Por exemplo, monogamia ou ser heterossexual. É algo que a regra social é tão, desde que a gente nasce, que a gente nem percebe que isso foi aprendido, né? Que a gente aprendeu. Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu. Tudo que a gente vê como certo ou como errado, a gente aprendeu. Não tem nada que a gente não aprendeu. E a gente aprende, quer dizer, tem muita coisa que a gente não aprendeu, né? Mas a maioria das coisas que a gente aprende, a gente aprendeu por causa do outro, que foi ensinado na nossa cultura, pelos nossos pais, pelo círculo de amigos e tudo mais. E como é natural isso do. Até quando você fala de pensar o quanto eu aprendi a me impor sobre o que eu quero e o que eu não quero, principalmente nesse do esporte e tudo mais, e enquanto eu falo até do exemplo dessa parceira de tomar cerveja, é algo que a gente chegou a conversar disso, de que, tipo, não tem que existir um espaço onde a gente se pergunta se pode, mas é algo que pra mim isso era natural, mas refletindo aqui, eu não sei se isso era natural até pra ela de pensar que é possível simplesmente você existir como você quiser. Sabe? E não só existir como você quiser, né? Porque duas pessoas que se relacionam sem filhos, você existe como você quiser. A partir do momento que você tem um filho, ou que vocês moram juntos, essa existência é diferente. E o quanto é essa, acho que uma anulação automática, né, do espaço, onde acaba-se sempre abrindo mão de um espaço ali. E não quer dizer que como homem isso também não exista. Eu acho que para mim existiu, eu já tive em relações em que eu me percebi me anulando e era uma relação com uma pessoa que era muito ciumenta e acabava sempre tendo briga e o que acontecia é que eu acabava diminuindo a minha relação com os meus amigos e com outras pessoas justamente por causa desses ciúmes e eu não percebia que isso acontecia. Foi até antes de eu começar a terapia, essa relação, e eu não percebia que fazia esse movimento. Acho que esse movimento vinha até da minha relação com a minha mãe, de como isso acontecia, né, essa anulação. Quando a Cintia comentou desse tema, sugeriu esse tema, minha cabeça foi no Bruno, criança barra adolescente, e até a mensagem que eu mandei pra Cíntia é: Cíntia, eu tenho um exemplo bom agora, né? Pra falar que é um exemplo bom, não enquanto eu vivia, que era a minha mãe respondia as perguntas pra mim. Ah, é normal, né? Os pais responderem as perguntas quando você tá junto, assim. É, mas eu já tinha 18 anos. E ela continuava nesse movimento de responder as perguntas pra mim quando alguém fazia pergunta pra mim. A gente tava numa festa, alguma coisa assim. E o como é isso, né? O como é pra ela algo que era normal. Eu não sei, eu não estudei isso ainda de entender desse local, da pessoa se pôr. Mas ela, como uma mãe, onde ela fazia isso como uma criança. Eu lembro que quando criança eu era muito tímido. E ela respondia as perguntas pra mim, mas o que acontecia era, eu como tímido, as pessoas me perguntavam e minha mãe respondia, eu não precisei aprender a responder, porque a minha mãe respondia Ela respondia por você, né? por Não mim, é era por você, né? Então a por pessoa, mim, Bruno, você exato, quer tal coisa? E você lá com aquela cara de tímido e tal, ela, ele não gosta. exato. Não, ele não gosta. E aí eu Pode não trazer. sei em que espaço eu era tímido, ou a minha mãe ia responder por mim mesmo, e no final ela que ia decidir se eu podia ou não tomar sorvete, por exemplo, e eu nem respondia. E onde que isso existe? Onde que existe a nossa própria voz e aonde não existe, né? E como eu lembro de conversar com ela, eu lembro de falar com ela, eu, sei lá, devia ter uns 14 anos, 15 anos, eu lembro de falar com ela, falar, não, as pessoas me perguntam, eu quero responder elas, mas não adiantava. Ela, às vezes até eu lembro eu lembro da sensação porque para mim era um sentimento de raiva e frustração quando aquilo acontecia, mas eu lembro de depois de ter conversado com ela, na próxima interação na festa de alguma coisa que ela estava junto, ela pegava e respondia. E aí eu olhava para ela, e ela lembrava e ela tentava ficar quieta. Mas não era, era normal, sabe, para ela fazer esse movimento. E ela não fazia por um sentimento de tipo, ela era ruim, não queria me dar a própria voz, etc. Ela fazia por um movimento que era padrão a ela. E como eu disse, desde criança. Isso me fez lembrar, enquanto falava disso, que eu tive uma experiência com você, Cintia Cruz, inclusive, de que eu lembro que eu tava nesse mesmo tópico, né? Eu tava, acho que numa das vezes que eu tinha ido visitar o Brasil e eu tava pra ir embora naquela semana, e aí você falou, eu tô ocupado essa semana, mas eu tô aqui com as minhas amigas, a gente vai fazer uma coisa, se você quiser vir. E aí eu fui, peguei o carro e fui. E aí eu lembro que eu cheguei, a gente começou a conversar e depois fomos pro grupo de amigas. E aí eu lembro que a gente tinha falado sobre um tópico, você tinha me contado sobre um tópico, e aí, quando a gente estava no grupo de amigas, uma amiga fez uma pergunta que era justamente aquele tópico. E aí eu peguei, pulei e respondi a pergunta. E você estava do meu lado.
E eu lembro que na hora que eu fiz isso, eu fiquei com um sentimento tão ruim. E depois eu conversei com você sobre o que eu tinha feito, porque era uma coisa, que era um período em que eu estava identificando que eu fazia isso que a minha mãe fazia. Que era alguém perguntava para alguém, sei lá, eu estava com um amigo ou com uma parceira, perguntava para aquela pessoa, eu sabia a resposta, eu respondia a pergunta para a pessoa que estava do meu lado. E eu devia ter feito isso por muitos anos, sem perceber. E já vinha num movimento de alguns anos eu perceber quando eu fazia aquilo ou quando eu sentia a intenção de fazer e conseguia me segurar. Por quê? Eu aprendi esse movimento da minha mãe. A minha mãe, como cuidadora, eu cuidando dos meus amigos, eu fazia esse movimento. Mas eu detestava, porque a pessoa estava do meu lado. Era diferente da pessoa estar ocupada e eu vou e faço um resumo ou alguma coisa assim porque eu sei do assunto. Mas era uma coisa que era um movimento meu. Eu sinto que parou, já não sinto que isso acontece mais, o que eu acho ótimo. Esse movimento não existe e nem essa sensação ruim de ter feito isso, que para mim a sensação ruim foi importante, porque eu me sentia mal, porque eu lembro de como eu vivia aí, sabe? De alguém responder as coisas por mim, de alguém que anulava a minha voz, de alguém que não me dava espaço. E na cabeça dessa pessoa era por um cuidado, por um amor e por um afeto. Nossa, que bonito, mas mesmo assim. Essa pessoa precisa entender, né? Não é só porque você faz uma Por, coisa ruim com todo o amor do mundo que não que aquilo deixa de ser ruim. Continua sendo ruim essa anulação. Eu precisei de muito tempo e muita energia para conseguir criar a minha própria voz. Porque a minha voz era anulada. E nossa, como deu trabalho de criar minha própria voz, como deu trabalho de entender o que eu queria e o que eu não queria, porque tudo isso era um emaranhado e eu não sabia o que era a minha própria voz, eu não sabia o que era a minha própria opinião. por isso que quando a gente se abre para ter essas conversas, e assim, se eu sou a pessoa que falo pelo outro e eu recebo esse feedback, e eu consigo me abrir para esse feedback de verdade, né? Então eu consigo explicar, tipo, não é por mal, é porque eu sou, sei lá, agitada, ansiosa, eu falo na frente mesmo, eu já estou pensando, né? Eu já sei a resposta, eu já não sei o quê, né? Mas, ok, tô entendendo que te incomoda, vou ficar atenta, vamos criar nosso código aqui, me olha, né, a gente vai demorar um pouco até eu sair do automático, mas vamos construir isso juntos, beleza? E por outro lado, se eu sou a pessoa que me incomodo, eu conseguir abrir essa conversa, falar e falar de novo e tal, e mudar isso. Eu acho que se tem amor e se tem empatia e abertura, a gente consegue construir um negócio diferente. Agora, quando tem manipulação, quando tem o controle fala mais alto que o amor e tal, isso não vai mudar. Você vai dar o feedback, você vai falar, ou você desiste de falar, porque chega uma hora que você cansa e aí você silencia, sabe? Você se dá por vencido e é isso e acabou. Então, assim, eu já ouvi tanto isso de paciente, tipo assim, eu já me acostumei. Quando tem, sei lá, reunião na família dele, eu já sei que eu vou entrar muda, nem adianta, porque não sei o que lá. Sabe, parece que a pessoa escolhe essas ilhas do silêncio. Então, reunião da família dele, ou festa da empresa, não sei o quê, tá. Tipo, não era para ser assim, né? Eu acho que o espaço de amor, ele faz a gente se sentir confortável em qualquer lugar, né? O outro tá ali atento a você estar confortável na reunião de trabalho, no encontro dos amigos, no ambiente que for. Nem sempre você vai estar 100% confortável, né? Às vezes para o outro é muito melhor estar naquele ambiente e tal, mas existe um cuidado, uma preocupação e tudo. E eu fico curiosa, assim, por exemplo, nesses casos famosos, né? Assim, sei lá, da mulher que abriu mão da carreira. Eu não vou citar nominalmente, porque, né, enfim, a gente está crescendo muito como podcast, estamos ficando muito famosos, não quero ter problemas jurídicos e tal, mas assim, eu fico pensando nesses casos desses cantores famosos, eu não consigo pensar o contrário. Se você acha que o cantor famoso, ele teria aberto mão da carreira, tipo assim, ele tá lá no auge, o disco fez um super sucesso, mas a esposa médica, nossa, recebeu uma oportunidade incrível para ser cirurgiã na Áustria e era o sonho da vida dela. Eu não consigo imaginar o cara falando: vou abrir mão da minha carreira. Gente, obrigado. Tô indo.
porque é o sonho da fulana ser médica lá na Áustria, a gente está indo porque para ela é importante. Não estou dizendo que não acontece, né? Mas é muito raro acontecer. Eu vi poucas vezes assim. Eu lembro, sei lá, eu lembro de um escritório que eu fiz um projeto uma vez que um dos sócios eles passaram não sei quanto tempo na França, porque o doutorado da esposa dele era lá. E ele moveu céus e terras e eles não trabalhavam em home office, nada disso, mas eles se organizam. Mas é isso, ele era sócio, né? Ele não largou o trabalho e tal. Ele teve que reorganizar um monte de coisa, gastou muito, porque eles tinham um custo de vida no Brasil, foi outro na França, claro e tal, mas porque era algo importante para ela, mas foi sacrificante, mas ele não abriu mão da carreira dele, ele continuou trabalhando. Mas eu tenho pouquíssimos exemplos. Aliás, eu não consigo pensar em nenhum exemplo assim de abrir mão de tudo em prol da carreira dela. Agora, eu tenho muitos exemplos de mulheres que abriram mão mesmo de tudo em prol da carreira dele. E isso é um ponto assim a ser pensado, né? Assim, não estou colocando em xeque, eu acho que essas pessoas se amam, têm sentimento, sei lá, ela fez a escolha dela também, mas isso acontece inserido num contexto que a gente não pode ignorar, que é esse contexto do patriarcado, em que isso é normalizado, em que se espera isso também, né? Em que o peso da carreira do homem sempre vai falar mais alto, tudo isso. Sabe, eu sinto também uma coisa até fugindo um pouco dessa última parte, mas eu me lembro do quanto, até no último episódio que a gente falou sobre o corpo que fala, e teve um episódio sobre criança também, o quanto eu era uma pessoa muito perfeccionista, e o quanto eu me cobrava muito, e o quanto eu acabava nas minhas relações cobrando da outra pessoa num nível que não era saudável. E essa cobrança num nível que não era saudável, porque eu achava que aquilo era o certo, né? Por exemplo, você não dobra a roupa desse jeito, dobra desse jeito que é mais eficiente, ou seja lá, essas coisas, né, que é irrelevante, na maior parte é irrelevante. E eu lembro de ter relações em que eu era uma pessoa que cobrava muito a outra pessoa. E eu lembro que como essa cobrança tinha uma ramificação. Porque eu cobrava sobre coisas específicas, por exemplo, de dentro da casa. Eu não cobrava sobre o que dizer ou o que não dizer. Mas eu lembro nessa relação em que eu estava, em que afetava a pessoa de uma forma que isso ia ramificando. E a pessoa se sentia anulada muitas vezes. E era como se o que ela dissesse estava errado e não estava errado, sabe? Como se ela se sentisse mais errado. A gente conversou sobre isso. Eu lembro dela me dizer que isso estava acontecendo, que ela estava sentindo isso. E eu lembro eu não tinha tanto entendimento na época, assim, para perceber o quanto isso ramificava de outras áreas, mas o quanto que é tão complexo essa parte dessas cobranças, porque eu me cobrava 50 vezes mais do que eu cobrava a ela, era horrível como eu vivia, eu não tinha a menor ideia que era, mas quanto essa cobrança em mim, eu colocava nela também um tipo de cobrança, e como essa cobrança de algumas coisas acabava ramificando em várias outras, também pela personalidade dela e tudo mais, mas você dizendo essa parte do começo, do quanto a gente senta e conversa e fala, você fala desse jeito, você fala muito alto, você fala isso, me faz pensar o quanto, sem nem perceber, eu fazia isso e devo ter feito em outras relações. E não me sinto um monstro, era o Bruno que era possível naquele momento. Eu não acho que eu era uma pessoa tão tóxica assim, e acho que hoje também não sou uma pessoa tão tóxica assim. Mas eu digo muito como exemplo, porque justamente isso, até o perfeccionismo. Quando a gente acaba cobrando tanto do outro e o outro se sente que tá sempre errado, que tá fazendo tudo errado, que tá fazendo isso errado, a gente acaba anulando a outra pessoa, né? E o se anular é justamente o que geralmente acontece, que é o homem anulando a parceira, né? Ou a pessoa mais forte na relação de personalidade anulando o outro que tem uma personalidade mais submissa. Geralmente essas pessoas se relacionam, né? Geralmente elas se acham, né? E se relacionam, que faz o match perfeito, eu preciso dominar alguém e a outra pessoa eu preciso ser dominada por alguém. E aí funciona, que é uma maravilha, é uma beleza. E o quanto isso não é saudável para nenhuma das duas partes, né? O quanto é difícil, porque eu mesmo pensando, o quanto eu sabia de sentar com alguém e pensar, o quanto se eu não tivesse a minha própria reflexão sobre mim, sobre o que eu me cobro, e será que é justo o que eu me cobro? E aí,
quando eu entendo isso de mim, consigo aplicar para o outro de alguma maneira, apesar que não é sempre na perfeição, né? Mas o exemplo que você deu do diálogo, das pessoas sentarem e conversarem, isso nunca acontece, né? Porque a gente não sabe da gente mesmo, como que eu vou sentar e conversar com o outro? E como é importante essa autorreflexão, primeiro pela cobrança que a gente faz da gente mesmo. Eu, como homem, o que eu cobro de mim, por exemplo, sobre sentimentos, que a gente fala muito aqui, e o quanto eu me cobrei muito de ser uma pessoa forte e ser menos emocional. E eu cobrava das minhas parceiras de serem menos emocionais, como se aquilo fosse algo ruim, porque o que eu tinha entendido é que era algo ruim. E como isso é uma bosta, né? Como é ruim de pensar o quanto é algo que eu cobrei. Eu não falo isso num local de tanta dor, mas nem um local acho que precisa pedir desculpa, porque é como a gente existe, né? A gente existe e evolui. Mas como é difícil, não é impossível. Eu acho que isso é gostosíssimo de se refletir, de sentar. Essa conversa que a gente está tendo aqui, esse provocar dessa reflexão é gostosa. Mas o quanto eu sinto dessa ramificação é tão gigantesca. Esse perfeccionismo que eu tento simplificar, inclusive temos episódios relacionados, me faz lembrar disso, de quanto eu, sim, anulei outras pessoas e me senti anulado também, porque é algo que a pessoa se sente que tá certo e a gente não tem certeza, então a gente acha que tá errado, ou acha que a outra pessoa é mais inteligente que a gente acaba aceitando. Como é, vou dizer, maravilhoso na parte de descobrir isso, né? De pensar, não no maravilhoso de viver isso, que viver isso é uma porcaria. Tem um lugar de investigação que eu acho que falta muito nos relacionamentos, que as pessoas não se permitem ter, e que seria muito legal se tivesse mais. Qual que é o lugar de investigação? Quando acontece alguma coisa, isso eu também vi bastante lá na viagem, né? Sei lá, quando acontece alguma coisa, vou falar nesse contexto do casal, né? Sei lá, aconteceu alguma situação lá com a minha amiga, o marido, ou minha amiga, a namorada, sei lá. É muito comum você pegar essa situação, ir para o grupo de amigas para ter um contexto de investigação. Então, assim, gente, aconteceu um negócio. Eu fiquei muito incomodada, mas eu não entendi exatamente por quê. Aí tem ali o debate, né? Será que é porque você acha que tal coisa? Será que é porque você não sei o que lá? E aí, né, a gente vai pensando ali juntas, pode ser, até que chega foi por isso. Eu acho que é porque eu me sinto insegura de tal coisa. E aí, quando ele falou isso, beleza, entendi, que bom. Agora eu posso ter uma conversa que agora isso já está mais claro. Mas não vamos generalizar, né? Eu não enxergo esse espaço investigativo nos relacionamentos. Tipo, a pessoa não consegue fazer isso com o parceiro. Tipo assim, chegou da festa, eu fiquei incomodada com a festa, mas eu não tô entendendo exatamente por quê. Tipo, eu não consigo ainda entender, mas me gerou incômodo. Por que que esse espaço de investigação não acontece? Porque o outro, ele já entra num lugar de se defender. Tipo, ele não consegue falar, cara, vamos descobrir junto o que que aconteceu? Quero te ajudar nisso, antes de eu sair me defendendo e achar que eu fiz alguma coisa de errado, porque não necessariamente, né? Às vezes é uma questão da própria pessoa e tal. Mas o outro já entra não, mas se você ficou assim, eu não tenho, né? E aí ela não consegue criar esse espaço de investigação, de exploração com o parceiro. E seria tão legal se desse para ter esse espaço para construir, porque daí eu acho que ele entenderia tantas coisas. E eu tô falando ele porque eu observo isso muito. A mulher consegue criar esse espaço de investigação muito claro, assim, né? Eu vejo pelas minhas amigas, pelas minhas pacientes, como elas trazem isso para terapia e como os homens trazem isso para terapia de um jeito muito mais cru, ou nem trazem. A gente na terapia que vai puxar, fala, não, peraí, não entendi, você ficou incomodado? Não foi bem incômodo, só no. Tá, aí você vai até que, né, até ele entender que aí que ele se incomodou sim, que teve não sei o quê. Você precisa aprofundar muito mais e tal. Eu acho que se fosse mais fácil criar esse espaço de investigação e dessa discussão entre os parceiros, e aí eu tô falando homem e mulher, porque, né, eu tô nesse contexto hétero aqui, eu acho que seria tão mais rico, até, né, para o homem aprender a observar melhor, entender melhor.
silenciar menos, porque muitas vezes ele silencia sem se dar conta, ele ficaria mais atento, mas é muito difícil construir esse espaço. É mais fácil você ir lá para o espaço das suas amigas, construir o raciocínio com elas, entender o que aconteceu e trazer pronto. Meio que a sua mãe fazia, sabe? Respondia por você. E aí a gente parece que também vai, sei lá, mas também não acho que a mulher tem que trazer para si esse lugar de ensinar o cara a aprender a perceber e a ler essas coisas e tal. Mas eu acho que seria muito legal se o homem se abrisse um pouco mais para esse espaço investigativo. E eu acho que ele não é, então assim, eu acho que ele percebe que a mulher ficou incomodada na festa, por exemplo. Mas ele não vai puxar essa conversa. Por quê? Porque aí vai abrir uma DR, aí ele não quer DR, porque ele não sabe conversar, porque ele não. Então, ele vai deixar quieto e tal, e aí ele não consegue enxergar como um espaço de investigação, ele vai enxergar como um espaço de briga, de confusão, a coisa não se desenvolve, não resolve, e aí, né, sei lá, vai se prolongando e se cristalizando essas questões e nunca se resolvem. O que eu sinto como homem nesse tipo de conversa, né? Hoje eu sinto que eu consigo criar um espaço para essa conversa. E eu até sinto que eu inicio, geralmente, porque eu inicio quando me é confortável, né? Quando não me é confortável, Ah, provavelmente não inicio. Vamos ao que é normal, né? vou fumar meu cigarro imaginário e não volto nunca É. mais. Mas sabe, o que eu sinto como homem e existe uma cobrança de que eu saiba, e de que eu esteja certo, e de que eu seja forte, por assim. Vou simplificar como seja forte. E quando essa conversa vem, ela vai vir num local aonde vai vir a minha falha, vai vir coisas que eu me sinto desconfortável, vão vir coisas que me fazem sentir desconfortável, vão vir coisas que eu não sei. E me colocar em ambientes que eu não sei ou que eu me sinto desconfortável é doloroso. E geralmente a gente se protege, né? Geralmente a gente se fecha, ou a gente ataca, a gente empurra o outro para fora, a gente não quer falar sobre isso, ou a gente é grosseiro. E quando eu penso nesse espaço, né? Dois adultos sentarem e conversarem sobre como, por exemplo, vamos dizer, fomos numa festa e como a gente se sentiu sobre aquela festa. O que a minha parceira sentiu, o que eu senti, vão ser coisas diferentes. Por exemplo, se ela se sentiu abandonada na festa, eu vou me sentir culpado. E eu não gosto de me sentir culpado. E eu vou me sentir que ela tá jogando na minha cara. Por quê? Porque é difícil, e eu falo isso de coração aberto justamente para tentar entender esse outro lado, né? Porque eu, como homem, fui criado para estar certo, e para responder, e para saber as coisas, e para resolver as coisas. Isso é uma bosta. Não tô dizendo que isso é certo, que isso é uma desculpa também de que você tem que entender o meu lado. Porque não, não tem. O que a gente tem justamente, o que eu concordo com vocês, Tia Cruz, é duas pessoas adultas sentarem e conversarem com as nossas inseguranças e com os nossos medos. Agora, o homem pôr para fora a insegurança, meu Deus do céu, como isso é horrível. Porque a insegurança justamente é a sua falha profunda de que, como assim falha? Eu não posso ter falha, eu tenho que saber. E o que isso acontece é eu ignoro as minhas falhas e foco no que eu sou forte. E o que eu sou forte é geralmente discutir, é empurrar o outro, ou simplificar no brigar ali, né? E é isso que eu acabo fazendo. Digo eu como homem, né? E digo eu na maior parte da minha vida. Porque até nos exemplos que eu dei, eu me sinto, se conversassem comigo e me dissessem de algo que me sentia desconfortável. Por exemplo, se formos num grupo de amigos e a minha parceira não gostou dos meus amigos, eu vou me sentir atacado diretamente, porque como assim os amigos que eu gosto, a pessoa não gostou, então ela não gosta de mim, porque os meus amigos são reflexo de mim, blá blá blá, insira aqui inseguranças e inseguranças, que vai tirando uma coisa, um monte de coisa sem fim, e ainda essa dificuldade de pensar emocionalmente, né? Enfim, de tudo isso, eu acho que volta o ponto que é o principal, que é essa autorreflexão é o fundamental para que exista um diálogo entre duas pessoas, porque se a gente não consegue identificar justamente que eu sou uma pessoa que sinto medo, que talvez vá te empurrar, que talvez vai falar alguma coisa, porque vem toda nesse local, é muito difícil a gente ter esse diálogo, né, entre duas pessoas. E eu sinto que para sempre vou ter esse sentimento de não gostar de estar errado.
Eu sinto que isso vem ainda depois de tantos anos de terapia, depois de tantos tópicos que, como eu gosto de sentar e conversar com outra pessoa me dizer como tá se sentindo, o que eu fiz ela sentir, mas às vezes quando entra numa ponto de que eu tava errado, me dá um negócio assim que me dá raiva, sabe? E eu sinto essa raiva vindo em mim. E eu sei que é isso, é só uma defesa minha dessa raiva, porque e é justamente quando alguém ponta alguma coisa que eu estou errado. E aí eu sei que eu tenho que respirar fundo e aí tentar precisar do meu tempo para refletir sobre aquilo, porque eu sinto que pega ali numa coisa. E eu acho que vai pegar por muito tempo. E eu sei que hoje é muito menos coisas que pegam, mas porque eu consegui aprender essa reflexão, eu consegui um terapeuta que cutucava esses locais e me fazia me sentir desconfortável para que isso fosse no local normal, aonde até o atacar é diferente, né? Até me fez pensar que como é diferente um homem me fazer sentir que eu tô errado e como é diferente uma mulher me fazer me sentir que eu tô errado. Como vem esse sentimento diferente. E me fez É, pensar é, justamente pelo meu terapeuta, que era é por homem, né? isso, é por isso que eu, Cíntia Mulher, em nome do Corajosamente, vou mandar fazer uma camiseta escrito Errei, foi moleque, e vou mandar te entregar. E terapeuticamente você vai usar sempre que puder, por um bom tempo, entendeu? É isso, é um processo de o quê? A aceitação, sabe? E não vai ser qualquer camiseta, vai ser uma camiseta vermelha com letras brancas, bem chamativa. Não, mas eu me aceito. E sabe que essa semana, semana passada, aconteceu uma coisa que eu me senti ruim, assim, sabe? Eu me senti. É o Bruno do passado, o Bruno que. Lembrei o que era. Eu estava muito estressado na semana passada, muito irritado, um monte de trabalho acontecendo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu vi que a minha tolerância estava muito baixa. E o Bruno do passado tinha tolerância muito baixa quase que o tempo todo. Hoje já é mais raro que a tolerância esteja mais baixa, né? Mas uma coisa que aconteceu foi, eu me vi assim nessa parte mais ríspido e eu consegui me amar dessa maneira. Eu consegui aceitar que esse Bruno ríspido existe, é parte de mim, é um Bruno que vem para me proteger, é um Bruno que vem justamente quando as coisas estão fora do lugar, fora do controle, tá tudo bagunçado, muita coisa, muito medo. E ele vem e ele resolve. Mas eu não gosto desse Bruno, porque esse Bruno justamente machuca as pessoas. E eu não machuquei ninguém. Consegui dessa vez não machucar ninguém, foi só mesmo a seriedade, mas como foi importante aceitar esse Bruno. Porque esse Bruno sou eu, esse Bruno existe entre mim. E eu amo esse Bruno que é ríspido. Infelizmente ele tá aqui e ele vem às vezes, e tá tudo bem. Tá tudo bem, eu abraço esse Bruno, sim. Mas eu só consegui abraçar esse Bruno hoje, na semana passada. De toda a minha vida, eu nunca consegui abraçar ele, porque eu sempre, quando ele vinha, eu queria afiar ele numa caixa e eu não gosto desse Bruno, porque esse Bruno que machuca. Quem que gosta de machucar os outros? A gente não gosta do nosso lado que machuca. E eu não uso isso como uma desculpa de que eu tenho que machucar os outros e aceitar. Não, eu não tenho. Até uma pessoa que eu achei que fui grosseiro, mandei uma mensagem pedindo desculpa e ela falou: não, você não foi grosseiro de forma alguma. E eu achei que não tinha mesmo, mas só por essa dúvida eu mandei a mensagem. E como é importante também a gente aceitar essas coisas, né? Aceitar de que eu tenho medo, aceitar de que eu me sinto inseguro, de que talvez a minha parceira, quando vier falar comigo, eu não vou conseguir responder de uma forma amigável, e eu tenho que explicar para ela ou dizer aquilo, e é minha responsabilidade. Ela não tem responsabilidade sobre eu ser grosseiro ou não, é minha responsabilidade. Mas como é importante eu me aceitar, porque quando eu amo esse Bruno grosseiro, eu até sinto que esse Bruno grosseiro tem menos espaço, porque ao invés dele ser grosseiro, ele é Vai embora mais acolhido, rápido. ele vai embora mais rápido, porque o Bruno grosseiro, na verdade, ao invés de ser empurrado, porque que acontece quando alguém está sendo grosseiro? Se a gente empurra, a pessoa vai mais grosseira. Agora, se a gente ama, principalmente internamente, a gente desarma, né? Quando a gente responde de uma forma educada ou sem brigar, a gente desarma essa briga, né? Quando tem duas pessoas brigando, a briga continua. Quando uma pessoa para de brigar, a briga geralmente para, porque a outra pessoa vai brigar sozinha. Briga sozinho geralmente não acontece. Enfim, acho isso muito importante de compartilhar também e de abraçar novamente esse Bruno, que já se foi só na semana passada, mas estou aqui me abraçando novamente. Bom, eu acho que já estamos indo pro encerramento já, né? Uhum, sim. Eu tirei, assim, uma das coisas que, para mim, ficou muito de lição desse tempo que eu passei com as meninas agora nessa viagem, né? Assim, foi uma coisa, do quanto nesses anos a gente realmente conseguiu construir um espaço em que os parceiros respeitam esse espaço,
Então, delas, mesmo as que têm filho pequeno e tal, cara, elas estão lá e elas estão lá, sabe? Eles, tipo, é isso, elas, é o tempo delas, são 4 dias, o mundo não vai acabar e tá tudo bem, e elas, assim, conseguirem realmente ter esse tempo e sem precisar de suporte. Que legal isso. E eu acho que aconteceu uma coisa assim na viagem que me fez perceber muito claramente que tem coisas que eu acho que só o meu grupo de amigas assim de mulheres vai conseguir me dar. Que por mais que o meu parceiro seja atento né, assim, eu conto com ele para as coisas, tem coisas que é uma mulher que vai alcançar, assim, alguém que passa pela mesma coisa que você, que ela, não sei, assim, ela vai conseguir enxergar com facilidade, alcançar com facilidade, e é um outro tipo de acolhimento mesmo, assim, eu acho que, sei lá, não tenho que exigir isso dele, é delas que eu vou ter, enfim, né, e que bom também construir com essas amigas esse espaço não de silêncio, esse espaço em que a gente pode ter acolhimento, pode falar o que é importante, o que é preciso, ser quem a gente é de um jeito leve. Então, sei lá, desejo que a gente, não só as mulheres, homens e mulheres que estão nos ouvindo, sigam entendendo que os espaços de amor não são espaços que se silenciam, pelo contrário, são espaços que dão cada vez mais voz para a gente e fazem a gente querer falar cada vez mais alto, não mais baixo, não aparecendo menos. É isso. Temos dicas de filme? Temos. E eu acho que uma coisa final também que eu quero dizer antes de entrar. Tem um filme para dar dica, mas é sobre como é gostoso estar com alguém que te incentiva, né? Com alguém que, se você é muito infantil, a pessoa, ao invés de te olhar feio, na verdade diz o quanto é gostoso quando você está sendo infantil. Se você ri muito alto, a pessoa te diz como é gostoso quando você ri, sabe, ao invés de tentar moderar a gente, né? Porque a sociedade já modera a gente tanto, né? A gente já foi tão moderado. Tem episódio sobre a gente fala da criança, né? E eu gosto muito dessa expressão que eu vejo a criança como alguém que existe em 360. A criança simplesmente existe em todos os espaços. E para ser funcional numa sociedade, a sociedade faz a gente andar numa linha reta. Numa coisa bem pequena, esse 360 quase que não existe mais. E o que não é a vida senão a gente tentar descobrir cadê esses 300, porque a gente só vive em 60, cadê o resto para a gente existir? E a relação de amizade, de amor, como é gostoso quando ajuda a gente a descobrir todo esse espaço, né? Esse espaço que a gente pode existir, para a gente simplesmente existir como um ser humano. Um ser humano que falha, um ser humano que tem medo, um ser humano que é infantil, um ser humano que às vezes é muito briguento. E insira aqui o que for ser o ser humano e como é bom estar numa relação e ter amigos e parceiros e círculos que potencializam esse espaço da gente. Isso é muito importante, a gente tem que achar isso. Bom, dicas. O filme que eu tenho é um filme que eu quase não assisti porque eu detesto musicais, mas eu me forcei a assistir e é um filme gostosíssimo. É relacionado a esse tema, que é o filme La La Land. Filme muito gostoso. Meu Deus, quanta cantoria que tem. Quando eles estão cantando, eu penso, por que que vocês não estão conversando ao invés de ficar cantando? Mas eles cantam, e assim que é o filme, assim que conta a história, e a história é gostosa. Então acho que vale a pena. La La Land estará na descrição. Os episódios relacionados também estarão na descrição. Então não precisa anotar, só correr lá e ver. Mas é isso, essa é a minha dica de filme. Eu acho que dá para falar de História de um Casamento, que vai falar um pouco assim dessa coisa dela ter meio que se apagado, né, durante o casamento e tal, e de como ele tem aquela discussão deles que ficou famosa, né, e que depois o Anatomia de uma Queda, o outro filme falam que é a resposta, né, que ela não dá no História de um Casamento e que o Anatomia de uma Queda dá a resposta, né? Assim, que é quando História de um ele. casamento da Netflix. O filme. Não, é o filme. É da É. Netflix? É com a Scarlett Johansson e o Isso, Adam, né? isso. Tá, tá. É. Porque eles têm meio que um discurso ali durante
o processo, né, de separação deles, que ele fala muito assim do quanto ele abriu mão, né, também das coisas e tal, e ela fica num silêncio assim, meio. E aí no Anatomia de uma Queda ela responde, ela fala: "Não, não, 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 querido. A gente não vem com esse papinho não. Pera aí que a coisa não é bem assim". Eu acho que é legal também porque os dois filmes têm uma provocação nesse sentido. Eu acho que dá para a gente falar do Diabo Veste Prada, porque a personagem da Anne Hathaway, quando ela começa a gostar do trabalho, que ela começa meio que, putz, estou me entendendo aqui, essa mulher é uma tóxica, não sei o quê, mas eu estou começando a gostar do que eu faço. Os amigos, eles começam meio num processo ali de silenciamento. Assim, acho que agora que a gente é mais velha, quando a gente era mais novo, sei lá, eu mais nova assisti o filme, eu tive um outro olhar, né? Agora, porque ela tá ficando muito diferente deles, né? Então eles começam meio nossa, né? Ai, você tá chata, metida, snob, você não era assim, você nananã e tal. Então acho que também tem um pouco disso no filme. Acho que esses dois, acho que tá bom. Acho que Eu reassisti o Diabo Veste Prada em adulto e gostei. Gostei do filme. É um ódio, né, da mulher, mas o da, da famosa, né? E sabe que você estava falando, eu estava tentando lembrar o nome de um filme há muito tempo já e não lembrava. E agora eu lembrei que também é uma dica que quero dar aqui, que também está na Netflix, que é A Filha Perdida. E ah, esse filme é muito bom. É um sim. filme que dá uma conversa Helena boa. Ferrante, maravilhosa. Uma conversa boa. Não quero dar spoilers, mas é um filme muito bom. Muito bom. Eu lembro de conversar com uma amiga com esse filme, eu lembro de gerar uma raiva nela e depois confrontar, porque eu também fiquei, e nesse confronto ela pensar, é verdade, né? A gente faz isso na sociedade de uma forma inversa e vê como normalidade, mas quando é assim, não quero dar spoilers. Depois que você vê, volta nesse Sim, finalzinho para ouvir essa frase, é, porque faz todo sentido. sim, é verdade. É. Ótimo. É isso, gente. Então, ó, espero que vocês tenham gostado do episódio. Avaliem o Corajosamente, quem não avaliou ainda. Como sempre, vocês sabem, né? Podem deixar comentário no YouTube, se você está assistindo no YouTube. A gente tem o Corajosamente Podcast no Instagram, vocês podem mandar mensagem para a No gente dar TikTok. uma olhadinha lá no TikTok, tem os cortes. Enfim, estamos aí nas redes e é bom demais estar com vocês. O Spotify também dá para colocar comentário. Eu venho respondendo bastante as pessoas lá. Tá virando uma coisa legal esse comentário do Spotify. Isso é muito gostoso. Dê as estrelinhas também no Spotify. 5 estrelas é sempre bem-vindo. E é isso, Cintia Cruz. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.